Assim, então, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula do Guia Startup 7.0. Muito bacana poder compartilhar um pouquinho de conhecimento hoje nessa aula número 1 do Guia Startup. Nós vamos conversar um pouquinho deste mundo da inovação tecnológica, deste mundo disruptivo, dessas gerações de jovens chegando aí, mudando o mundo. E é muito bacana a gente poder conversar a respeito dos principais erros, das principais falhas, e nessa aula número 1 aqui entender aí quais são os desafios, que está aí se apresentando para nós nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, e o papel das startups na solução dos problemas que vem a seguir. Essa pergunta é a pergunta que não quer se calar, o que vem a seguir. Vimos aí nos últimos anos mudanças aceleradas acontecendo e consequências dessas mudanças acontecendo para todos os lados. Temos aí indícios que os próximos 3 anos serão, assim, equivalente aos últimos 300 nas questões da tecnologia, das mudanças tecnológicas, ou seja, existe aí uma possibilidade dos próximos 3 anos startups sair de 0 a milhões muito rapidamente, alcançar topo muito rapidamente, porque vai virar uma disrupção mesmo, uma movimentação extraordinária e fantástica no mundo da tecnologia. Mas espera aí um pouquinho também, que haverá uma mudança, e já está havendo uma mudança muito real, muito palpável na inovação do ser humano, na forma com que o ser humano se comporta, na forma com que ele pensa, na forma com que ele se relaciona, e tudo isso vai ser influenciado e a gente vai entrar numa muvuca total, com problemas aí certamente inéditos. Então, tem espaço aí para quem é da exatas, tem espaço para quem é da humanas, tem espaço para todo mundo, e certamente tem uma maioria de pessoas que não estão fazendo nada a respeito, não estão parando para pensar, para refletir em nada disso, enquanto algumas poucas pessoas estão aí saindo fora da curva, acelerando seus resultados pessoais, mentais, espirituais, e estão aí construindo coisas inéditas na face da Terra, e esses vão certamente sair de 0 a 1000, de 0 a milhões rapidamente nos próximos anos. E o meu papel aqui certamente é despertar essa maioria que está alienada, essa maioria que está dormindo, essa maioria que está como uma folha seca, deixando o vento levar, vai se trombando, se trombando, se trombando, mas também aquela minoria cheia de sementes, cheia de vontade aí de fazer as coisas acontecerem. E essa minoria certamente, se for acelerada, se colocar a cabeça no lugar, se conseguir dar os passos certos, eles vão alcançar resultados extraordinários. Então, meu papel aqui é ajudar você a acelerar resultados. Com base em quê? Com base, com que movimentação? Para isso, eu quero, como é a primeira aula desse nosso treinamento do Guia Startup 7.0, deixa eu me apresentar para que você possa conhecer um pouquinho, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Eu sou Anderson Cristofoletti, desde 1996, Já vamos fazer aí, agora em 2026, 30 anos que a gente senta com empresários e a gente sente todas as dores deles, Desde aquele que chega e fala assim, eu quero sair da CLT e empreender, como aqueles que já têm o seu negócio e senta com a gente em busca ali de um serviço de contabilidade ou como advogado, uma solução jurídica, mas que sai da nossa frente ali depois de uma boa conversa, depois de um network, depois de um mindset formado, ou um mastermind formado, com ideias inovadoras, com mudanças, com transformações, ou às vezes até com motivação para levar o seu negócio a outro nível, a outro resultado. Então, são aí experiências que nos faz construir esse programa, que nos faz aqui desenvolver esse projeto. Tenho aí essa questão da capelania empresarial, amo escrever e tenho escrito, feito livros, escrito livros já há bastante tempo, e agora, o recorde aqui, 5 livros de uma vez sendo lançado para aceleração de resultados da vida e dos negócios, muito bacana. Também tenho feito treinamentos já desde 2004 de forma mais profissional, temos alguns reconhecimentos internacionais, nacionais, e é muito bacana poder estar aqui com você.
E uma das coisas que envolve o tema de hoje, que é o nosso tema sobre startups, é essa oportunidade que eu tenho tido, né, de estar como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade de Rio Claro. E basicamente aí já vão fazer quase 3 anos mergulhado na questão da inovação tecnológica, fazendo parte aqui, né, do ecossistema de inovação, conhecendo a fundo e ajudando, né, a elaborar esse ecossistema junto com muitas mãos, com muitas entidades, empresas, muitos participantes, tanto de Rio Claro como de fora, ajudando a implantar centro de inovação tecnológica, conselho de inovação tecnológico, buscas de recurso para investir nas startups. Tenho tido a oportunidade de conhecer programas de startups, seja de Sebrae, seja programas mais ali da área de pesquisa. E que bacana poder aqui agora pegar os principais conceitos de inovação, essa experiência que eu tenho vivido na prática nos últimos dias e poder compartilhar para que você que tenha uma ideia, e aí a gente vai entrar já no conceito de startup, mas para você que tem uma ideia e queira transformar num negócio disruptivo, né, possa receber dessas aulas alguma contribuição com um único objetivo: acelerar resultados, fazer com que resultados de sucesso, resultados de conquista aconteçam mais rapidamente na sua vida. Se tem uma coisa que eu tenho feito ultimamente, e eu tenho até pedido perdão para algumas pessoas, quando eu pego e falo assim, eu vou tornar a sabedoria mais ignorante para que a gente possa entender e aplicar no dia a dia, porque o conceito de sabedoria está tão distante do nosso dia a dia, que a gente está tendo dificuldade de aplicar. Então vamos tornar ela um pouco mais ignorante, para que a gente possa usar hoje, aqui, agora, né? Peço perdão por isso já. É dizer que sabedoria, num nível raso, é fazer o que você sabe que tem que ser feito. Ou seja, tudo aquilo que você tem, numa palavra mais chique, né, procrastinado, tem se tornado algo ignorante na tua vida, porque se é algo bom, se é algo poderoso, se é algo que pode causar uma mudança e você não aplica, não tem outro nome senão ignorância, né? Senão é falta de sabedoria. Então, sabedoria num conceito agora, aqui, rápido, para esse nível de movimentação que a gente precisa é fazer o que sabemos que tem que ser feito. Legal, bacana. E aquilo que eu não sei? Aquilo que eu não sei, eu preciso me abrir, eu preciso ouvir, eu preciso renovar minha mente, eu preciso querer aprender. E quando eu paro para ouvir, e quando eu paro para receber conselhos experientes, conselhos de capacitação, eu tenho que pegar isso e colocar em prática, eu tenho que pegar isso e aplicar na minha vida, aplicar no meu negócio, para que eu seja capaz de evoluir, de crescer e principalmente acelerar resultado. Se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, fala sério, é ler manual. Quem gosta de ler manual aí, coloca, né, nos comentários aqui da live, coloca aqui nos comentários da aula, eu gosto de ler manual. Mas eu duvido que se você gostasse mesmo, você não tentaria montar para depois procurar o manual. E quem é que não gosta aqui de repente, na hora que vem aquele manual grosso, você olha para aquilo e já vai procurar um QR Code ali para ver se tem algum vídeo explicativo para ele assistir o vídeo, porque é mais gostoso. Na maioria das pessoas entende que é mais gostoso você assistir um vídeo, ouvir de repente um áudio a respeito do que ficar lendo, né? Nós temos nos transformado em pessoas preguiçosas para ler. E aí o que acontece? Se nós tivermos então a capacidade de vir o autor do projeto do seu lado e dizer para você assim, ó, agora você pega a peça número 1 com a peça número 2 e parafusa. Pega a peça, ó, não é essa aí, é a outra. Se nós tivéssemos essa capacidade dentro do nosso mundo de negócios, de ter uma pessoa experiente andando conosco do nosso lado, dizendo, olha, isso é certo, isso é errado, faz isso agora, faz isso que você vai acertar mais rapidamente, seria muito bom termos um mentor desse jeito. Não temos esse capricho, mas nós temos essa possibilidade e oportunidade de aulas como essa, aulas práticas rápidas e objetivas, e essa capacidade de nós termos experiências resumidas, como são os livros, como é o programa Acelerup que nós estamos trazendo, que pode te aconselhar a alcançar resultados mais rápidos, seja por videoaulas, seja pela leitura dos livros, seja pelos conteúdos de palestra que nós temos
aqui distribuir, e toda terça-feira nós temos estado aqui para compartilhar com você também, terça-feira às 20 horas aí no Instagram, @up7academy, com conteúdo novo, com conteúdo diferente, com conteúdo inédito, para poder facilitar a sua vida e acelerar. Então essa é a minha missão de vida, em meio a tantas atividades que a gente tem no dia a dia, desenvolvido com muito amor, com muito propósito. Eu amo fazer tudo o que eu faço, eu ainda paro para gravar essas aulas, eu paro para compartilhar com você conhecimento, e eu fico aqui a noite inteira, se for o caso, porque eu amo demais fazer isso. Minha missão, ajudar a acelerar resultados a partir de agora. Vamos ao tema então de hoje desta aula. O que é uma startup? Alguém sabe o que é uma startup? Este conceito ainda não está cravado, né? A gente começa a pesquisar a respeito do que é uma startup, a gente vê muitas teorias, muitas indicações. Eu trouxe uma aqui, resumida, dizendo que é uma empresa emergente que busca desenvolver um modelo de negócio inovador para solucionar um problema específico de mercado. Mas a gente precisa aprofundar um pouco mais esse conceito, porque ele diz aqui a respeito de uma empresa emergente, mas não necessariamente precisa ser um negócio, uma PJ, né? Uma pessoa jurídica formalizada. Uma startup, ela pode nascer apenas de uma ideia de uma pessoa física que enxergou um problema de mercado, que enxergou um problema acontecendo, falou assim, opa, eu posso resolver isso de alguma forma, e ele começa a fazer pesquisas, ele começa a fazer um protótipo de solução, e quando ele percebe que esse protótipo, que essa solução, ela é escalável, ela é inovadora, ela pode ser disruptiva, ela pode ter uma capacidade de crescimento e solução para uma parte grande da sociedade, então a gente já pode trazer o conceito de que você já está montando uma startup. A startup já nasce dessa possibilidade, então, de você trazer agilidade, crescimento, disrupção, podendo estar na tecnologia ou não. Então, o conceito de startup seria exatamente esse, né? Essas possibilidades. E recebe algumas características. Quais são as características que a gente enxerga numa startup? A questão da inovação, né? Tem que ter algo novo chegando para o mercado, tecnológico ou não, né? É muito mais conhecido no ramo da tecnologia, sim, mas a gente já começa a enxergar essa questão das soluções de problemas como um todo, para que a gente possa definir uma startup. Disruptivo tem que ser, né? Tem que ser uma solução extraordinária, uma solução realmente, uma solução em massa, uma solução que resolve o problema de muitos, sempre fundamentado em risco, né? Então, a startup ela tem muito disso, é uma coisa como não existe ainda, não tem como você ter garantias de que vai funcionar, de que vai servir, e é esse risco que hoje tem sido, né, o precursor aí da genialidade, né? Porque aquele cara que traz uma solução para um problema que não existe ainda, né? A solução que não existe ainda para um determinado problema, isso dá certo, ele se transforma num gênio. Se não der certo, ele é um louco, não é assim? Mas essa questão de incerteza e de risco está envolvido com a startup, né? Então, que a gente continue testando, né? Eu conversava com meu filho hoje mesmo, é a hora da gente errar, né? É a hora, nós somos novos ainda, estamos aqui desenvolvendo projetos, então risco significa errar, risco significa tentar e tentar e tentar de novo, mas vamos para cima, vamos montar as startups aí, buscar solução para o mundo, porque o mundo está carecendo aí de algumas soluções, principalmente para o ser humano, para a mentalidade do ser humano. Se alguém tiver aí ideias para resolver os problemas que o próprio ser humano constrói e põe dentro da sua cabeça, essa é a hora da gente trazer solução ao mundo, né? Vamos colocar aí para fora todo esse conhecimento inédito que pode estar aí dentro de você, essa vontade de querer ajudar pessoas. Vem buscar com a gente aqui, vamos acelerar esse resultado, ok? Investimento externo normalmente é necessário, porque as startups elas vêm realmente ali de pessoas, né? Normalmente alunos, pesquisadores,
que não detém naquele momento de um capital muito grande. Então, a necessidade, né, das startups está centrada por não começar com um capital de investimentos externos. Nós vamos no livro, a gente conversa muito sobre investimentos públicos, investimentos privados, investimento vindo de, né, aquele investidor anjo, captações de recursos diversos, ou até mesmo um programa de reinvestimento do seu próprio lucro no seu negócio. Então a gente trata um capítulo só dessa questão, é muito bacana também. E o que mais que tem de característica numa startup? A questão do tempo de operação. Normalmente está ainda na fase da ideia, na fase do protótipo, na fase inicial, podendo nem estar ainda formalizado, mas isso, essa questão do tempo também está envolvido com a startup. Uma startup que já tem ali um tempo, já começa a andar, ela já começa a ter recursos próprios, ela já começa a não ser mais um risco, ela deixa de ser então uma startup e já passa a ser uma empresa formalizada, grande, né, capaz aí de ser inovadora sempre, porque tem no DNA essa disrupção. Então tem essa questão do tempo de operação para a gente diagnosticar, né, ou determinar que é uma startup, e a questão da flexibilidade e agilidade, ou seja, a capacidade de você se moldar, de você transformar, de mudar realmente fisicamente e estruturalmente, ou a mentalidade para você continuar empreendendo. Isso é muito bacana para a gente caracterizar. Então, startup basicamente, né, tem essas características, desta forma. Vamos lá. Quais são as principais dores, então, das startups? Eu separei 5 aqui. Quando eu joguei lá nas minhas pesquisas, principalmente quando eu joguei na inteligência artificial, a inteligência artificial me trouxe 10. Né? Mas algumas ali ainda a gente precisa entender se são dores mesmo, ou se é apenas uma visão, né, de futuro meia esquisita. Mas eu separei 5 que é incontestável. Né? Dentro das pesquisas que a gente tem ouvido, nas conversas que a gente tem tido com as startups, a gente tem visto pelo menos essas 5 dores aqui principais, que não fogem muito das dores de qualquer negócio. Isso que é interessante. Negócios já antigos, negócios já mais maduros, experimentam das mesmas dores. Eu começo sempre aqui pela gestão, porque a partir do momento em que você tem um produto ou um serviço que você quer oferecer para a solução de outras pessoas, quando você já começa a envolver essa entrega, você está envolvendo N fatores que você vai precisar observar, que não é simplesmente o produto em si, a fabricação do produto ou a execução do serviço. São coisas que você vai ter que observar, coisas relacionadas a tempo, questão relacionada à entrega desse produto ou à entrega desse serviço, questões relacionadas à pessoa, a pessoa do cliente que vai comprar, a pessoa do fornecedor que vai te entregar produtos ou ferramentas ali para você desenvolver, a questão das pessoas que vão te ajudar. Então, só que do dinheiro que você vai precisar colocar nesse negócio, você vai ter que calcular custo, você vai ter que organizar, questão da burocracia, questão da gestão, a questão de você, da mentalidade, motivação. Você começa a perceber então que tudo está relacionado à gestão. Gestão passa a ser agora o seu DNA e é uma coisa que você não aprende quando você vai ali desenvolver o seu desenvolvimento técnico, o seu QI. Quando você vai ali para uma faculdade, quando você vai estudar alguma coisa, normalmente todos os esforços é para te deixar o melhor possível na profissionalização daquela ciência, daquela atividade. E toda essa questão de gestão não é colocado como ensino. Então ninguém te ensina a lidar com pessoas, ninguém te ensina a lidar com finanças, ninguém te ensina a lidar com o seu tempo, a gerir o seu tempo. E tudo isso você vai ter que buscar paralelamente. Então, qual que é a principal dor hoje de quem começa a desenvolver um negócio e ele se vê perdido? É gestão, falta gestão, e você tem que mergulhar nisso. Na segunda etapa do nosso programa do AceleRup, nós vamos ter um livro e um curso só dedicado à gestão, que é o Gestor 7.0. E ali a gente vai mergulhar fundo em como aprender a gerir a nossa vida em diversas áreas e fazer disso um programa realmente que seja capaz de acelerar resultado. Apesar que
aqui no Empreendedor Imparável, se você já buscar lá nesse livro também digital que a gente tem, nesse curso digital, a gente já fala bastante coisa, já ensina quais são as 7 gestões principais de um negócio. Então já mergulha lá e já toma conhecimento dessas informações e começa a acelerar. Então o principal dor aqui, eu começo com gestão, e dentro da gestão a gente também tem a questão da qualificação, né, de uma equipe, da construção de uma equipe qualificada, porque você vai precisar contratar gente, você vai precisar ensinar as pessoas a desenvolver esse negócio, aprender e ensinar, vai ter que haver essa questão, e aí você precisa da gestão do tempo para isso, mas construir uma equipe qualificada, isso é dor de todas as empresas carecem hoje de mão de obra qualificada em diversas áreas, principalmente na questão de liderança, na questão de gente que pensa, gente que é proativo. Então nós temos uma carência, né, um gap muito grande, então se transforma numa dor, inclusive, das startups também. A questão da falta de capital, isso é uma dor das startups, de repente ele tem ali já até um protótipo, ele precisa validar, ele precisa testar, ele precisa levar isso para algum lugar e carece de recursos, mas carece porque não sabe onde buscar. Porque se você soubesse a quantidade de dinheiro que existe, dinheiro público, dinheiro que você vai receber sem precisar devolver, voltado ao mundo das startups, você fica assim assustado. E nós precisamos entender onde está esse recurso. Sabe como que a gente faz para isso? Vou dar uma dica de ouro para você nessa primeira aula aqui. Mergulha e vai conhecer o ecossistema de inovação da sua cidade, né? Vai procurar saber aonde está esse ecossistema, quem são os responsáveis por gerir, porque ali tem dinheiro, ali tem recurso que você pode acessar para investir nesse seu negócio, principalmente quando esse negócio ele tem a característica de startup. Se você é um pesquisador, está desenvolvendo um produto ou um serviço inovador, tem bolsas de estudo para você se sustentar e para você investir no seu negócio, na sua startup. Então, é uma dica de ouro que eu dou aqui, já nessa primeira aula, e depois aqui no livro eu dedico um capítulo só de caminhos para você alcançar recursos. Inclusive tem links, você pode no livro digital clicar ali no link e ir direto para essas instituições, para a página onde, né, está especificando os recursos, como adentrar esse recurso, mas não só o livro, as dicas ali de você também entrar em contato com o ecossistema de inovação da onde você está inserido. Falta de capital, a validação do produto. A validação do produto é algo também específico, porque você cria uma solução, você precisa achar gente que queira experimentar, né? Então há uma dificuldade muito grande de você acessar laboratórios, de você acessar instrumentos que te dê ali um selo de qualidade, um carimbo, né, de funciona mesmo, pode escalar tudo isso. Então essa é uma dor também muito visível no mundo das startups, mas eu volto a dizer que pode ser solucionada também dentro do ecossistema, porque nós temos muitas entidades que são responsáveis por validar e também elas têm laboratórios, elas têm ambientes de inovação que podem servir a você para que você faça a validação dos seus produtos nesses ambientes. Então essa conexão é importante, depois nós vamos falar mais sobre essas conexões, que é o network. Você precisa, se você está focado numa startup, você precisa conversar com muita gente. Você precisa estar mergulhado, você precisa conhecer o conselho de inovação da cidade, você precisa ir conhecer os ambientes de inovação, você precisa visitar as entidades de pesquisa, as universidades, você precisa ir nas empresas que já detêm de know-how, de tecnologia, você tem que conversar, você tem que perder esse medo, né? Tanto é que nós vamos ter uma aula só a respeito da mentalidade, das emoções, das crenças, que são obstáculos e também acabam sabotando o crescimento do seu negócio por causa do medo, por causa dos nãos que você já recebeu, das dificuldades que tem, que acaba travando o seu negócio. Então, regra de ouro também aqui, network. Vai fazer network, porque a falta de network, essa falta de
não saber onde estão as pessoas tem sido uma dor muito grande e tem atrasado o crescimento das startups nesse sentido. Principais erros. Eu trouxe 3 principais erros para que você não cometa de forma alguma, principalmente se você está no início da sua jornada, no início do seu negócio, e você precisa observar, não cometa esses erros, né? E o principal erro é a falta de pesquisa de mercado. As pessoas elas apostam muito na sua expertise de trazer uma solução. Mas você precisa fazer o quê? Uma pesquisa para ver se esse produto ou esse serviço ele vai ser aceito pelo local onde você vai vender, pelas pessoas que estão ali envolvidas. Quando a gente fala em pesquisa de mercado, num conceito um pouco mais amplo, mais genérico, é realmente você ir perguntar, olha, supondo que eu fizesse essa determinada solução, você compraria? Você usaria? Sim ou não e por quê? É lógico que essas pesquisas elas vão dar indicações. Você vai precisar depois validar o seu produto para que a pessoa sinta, pegue na mão, experimente. E é lógico que a partir disso elas vão ver se é viável ou não. Mas uma boa pesquisa de mercado já pode fazer com que você não coloque dinheiro, que você não coloque tempo em busca de uma solução que não vai vender, que não vai pegar. De repente você está tentando criar o enxadão e já tem empresa criando retroescavadeira. E a pesquisa de mercado vai indicar para você se realmente o seu produto ele vai atender uma demanda ou simplesmente ela vai ser atropelada no meio do caminho, no meio do desenvolvimento. Imagine se você gastar meses ou até anos de investimento em um determinado produto, em um determinado montagem de algum serviço, e ele ser simplesmente, ele, quando se estiver transformando em algo entregável, ser atropelado aí por tecnologia, ser atropelado por outras ideias mais inovadoras, né? Não adianta você querer fazer hoje, né, um CD-ROM para armazenar dados, né? Você precisa estar antenado a tudo isso, e são as pesquisas de mercado. O que é que o mundo está fazendo? O que é que países desenvolvidos já estão criando que vai trazer uma solução? Você sabe que nos países mais subdesenvolvidos existe um gap de tempo para chegar às inovações, chegar às soluções. Então, você estar antenado ao que está acontecendo fora do Brasil é importantíssimo para que você alie a sua expertise, alie a sua vontade de trazer uma solução, e essa pesquisa que você vai fazer de mercado, então, vai te dar a possibilidade, de repente, de melhorar algum produto ou de até compartilhar esse produto já com uma ideia fora do comum, ligada à sua expertise de repente, uma avaliação mais técnica, uma venda relacionada a esse produto, etc. Estou aqui já viajando para tentar te ajudar e tentar fazer você refletir sobre a necessidade de pesquisa de mercado, né? Eu conversava esses dias atrás com um professor de uma universidade. Na verdade, eu fui visitar a universidade, ele palestrava e ele comentava a respeito de cursos que estavam abrindo. E tinha uma predisposição na nossa cidade de trazer a indústria aeroespacial, a pesquisa aeroespacial para dentro da universidade. Mas a hora que isso chegou na mão de todo mundo, né, a pesquisa de mercado, né, avaliou-se que tudo aquilo que se aprendesse relacionado à questão da indústria aeroespacial, se assim posso chamar, seria totalmente inviável para o nosso ecossistema, né? Que seria mais fácil a gente trazer questões de pesquisa ligada ao nosso ecossistema, e por isso uma pesquisa de mercado, porque faria mais sentido para vender isso, para angariar alunos, para desenvolver capacidade. Então você percebe aí que a falta de pesquisa de mercado é um erro grosseiro, é um erro que você não pode cometer. Segundo que eu trago aqui, eu trouxe a prevenção jurídica. Como advogado, o que a gente vê de empresas chegando ali
já numa idade de 2, 3 anos, com problemas jurídicos, tudo porque não se preveniu, tudo porque não entendeu que ele tem que colocar no papel, que ele tem que assinar, que ele tem que combinar, e tudo que ele combina com as pessoas tem que ter documentos, ele tem que conhecer legislação, ele tem que conhecer regras, ele tem que saber que alguns produtos e serviços precisam de licenças específicas e especiais. Então ele começa a fazer um monte de coisa, ou começa a desenvolver uma atividade e esquece da prevenção jurídica. Essa é uma dor muito grande. Conversávamos com uma startup esses dias atrás, e ele fez uma parceria, né, de ganha-ganha, né, de um B2B aqui, que foi assim fantástico para acelerar o negócio dele. Mas passado 1 ano e meio, mais ou menos, que eles estavam num momento onde estava havendo um rompimento ou uma força desse parceiro em relação a outro caminho que iria tornar totalmente inviável o seu negócio. E é a primeira pergunta: você fez o contrato? Não fiz o contrato de parceria para identificar o que cada um teria de responsabilidade em caso de uma rescisão. Então, pessoal, você tem que lembrar, vai criar um produto, você tem patente, vai juntar com pessoas, você tem ali legislação, vai ser seu funcionário, você tem CLT, você vai criar um produto e vai começar a vender, você tem tributação, você tem formalização, você tem licenças para serem tiradas. Então, uma startup, mesmo que novinha, mesmo que é uma ideia que está surgindo, você já tem que começar a dar uma olhada nas prevenções jurídicas, né? Se aproxima de um bom advogado, traz um advogado para dentro, conversa, vai atrás disso, porque isso pode salvar o seu negócio ali na frente. E esse é um erro que eles têm cometido muito, mas eu trago aqui como introdução nesta primeira aula para que você observe tudo isso. E por fim aqui o último erro, muito clássico, é investir todos os esforços em um único produto, todos os esforços em um único serviço, e você não tem um plano B. Eu sou sou um planejador nato, analista, ao extremo, né? Gosto de tudo, gosto de segurança, apesar de ser uma metáfora, né? Apesar de ser estabilidade, ser uma coisa muito relativa e subjetiva, eu prefiro andar por esse caminho de ter não só um plano B, mas ter um plano abecedário inteiro. Mas o que eu compartilho muito? Que muitas vezes a juventude, né, na movimentação ali dos primeiros passos da startup, aposta tudo numa coisa só e esquece de todas as outras, né? Eu me lembro que toda hora a gente escuta assim, para uma criança que tem um sonho meio fora da curva, né? Eu quero ser jogador de futebol. Primeiro, o pai sempre fala, não, aposta no seu sonho, mas vai estudar também, né? Tem um plano B. Então esse plano B ele já está no nosso DNA, já desde criança, para que nós possamos ter essas outras possibilidades. Vai mergulhar, investir dinheiro, investir tempo na sua startup, no seu negócio? Faça isso, mas reserve um tempo para você se dedicar a um plano B. Sempre tenha esse plano B que pode de repente servir para que você se sustente até que essa ideia, esse negócio se desenvolva e alcance resultados maiores. Com certeza é uma dica também de ouro que eu compartilho com você aqui. Bom, essa foi a primeira aula, eu trouxe aqui os principais erros, trouxe aqui a características de uma startup, trouxe aqui para você aquilo que não pode, quais são as dores de uma startup. Fechamos aqui com essas três erros principais e assim então damos o encerramento nessa nossa primeira aula, né, do Guia Prático de Implantação de Startup. Lembrando que esse livro ficou fantástico, fantástico mesmo. 220, 230 páginas. Falamos aqui a respeito de pesquisa de mercado, como fazer uma pesquisa de mercado, como estabelecer metas, como desenvolver um plano de negócio para a startup. Eu trago aqui um modelo de plano de negócio, como montar equipe, como treinar equipe.
como criar ambientes de inovação dentro da sua startup, como criar um MVP ou um produto mínimo viável, como achar investimento. Trago aqui uma lista de possibilidades de investimento nas startups. Falamos a respeito de aceleradora, pré-aceleração, incubação, ambiente de inovação, centro de inovação, parques tecnológicos. A gente conversa um pouco sobre tudo isso, prevenções legais, como construir marca, questão de patente, ou seja, questão da sustentabilidade, algo muito específico e novo que toda startup já tem que ter no seu DNA, o ESG, já tem que ter um compliance ali já de início, né? Já tem que viver um ambiente aí de sustentabilidade na veia. Startup já tem que ser inovadora e já tem que ser sustentável. Então conversamos a respeito disso também no livro. Isso aqui é só uma parte de tudo que a gente tem, tendências para o futuro. Então seja bem-vindo aí ao Guia Startup 7.0, esse guia completo de implantação de startups e negócios em geral. Deixo aqui para você as minhas redes sociais, deixo aqui o site, tem outros cursos aqui que você pode fazer para acelerar essa sua startup, acelerar o seu negócio, e espero você aí na nossa próxima aula então. Que Deus abençoe a sua vida.